E aí, a esquerda perdeu as eleições? O que diabos isso quer dizer, né? Primeiro, pergunta, isso é verdade? Segundo, o que a gente pode aprender com isso, né? E é um pouco sobre isso que eu quero conversar hoje. Só que antes da gente entrar nesse assunto, eu queria só falar assim, que coisa gostosa votar. Clara, eu não sei. Não. Eu não sei você, sei rapidinho. Eu amo ir na sessão e fazer esse ritual todo. Tipo assim, acordar mais ou menos cedo, tomar café da manhã, ir caminhando para a sessão eleitoral, que dá uma caminhadinha bacana, assim, lá de casa em BH. Pegar fila meio ruim, né? Ter essa parte que de fato eu não gosto, mas eu acho interessante observar as pessoas diversas de todo tipo, assim, votando. E o melhor, que eu mais gosto, é digitar naqueles botões físicos enormes na urna e escutar o barulhinho, pirilim, pim, 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 pim e tal, sei lá. Você sente um pouco disso ou não? Sim, não, eu gosto, eu gosto. Tem é meio misturado, assim, pra mim, porque eu fui tirar o título aos 16, né, logo que Hum. podia, e por sugestão da minha mãe, o meu lugar de votação é a escola que eu estudei. Você também vota na escola que você Hum. estudou ou não? Não, é uma escola perto de casa, mas é outra. É, tipo, foi minha mãe, você vai gostar de visitar a sua escola de vez em quando. E, tipo, eu tinha todos os indícios aos 16 anos pra achar que eu não ia gostar de visitar a minha escola de vez em quando depois que eu crescesse. Então, eu tenho sentimentos misturados, assim, porque eu tenho lembranças horríveis da escola, eu tenho lembranças legais da escola, é um ambiente interessante. Então, toda vez eu fico muito cheia de emoções com estar naquele espaço, mas isso é pessoal, assim. O ato todo, o coletivo de estar lá. E não tem fila. Tem uma vantagem gigantesca Que que eu ótimo. nunca enfrento fila nenhuma. Mas tem esse sensorial da urna, eu É. realmente adoro também. Assim, as teclonas e o barulhinho, eu acho muito prazeroso. E todo ritual, tipo, aí você vai fazer a validação biométrica, você assina um papelzinho, tem essa coisinha assim, aí tem Sim. você pega num papel, depois tem uma evidência física de que aconteceu. É isso, essa coisa meio sensorial e que afeta alguma memória, e eu acho muito divertido. É Sim. um projeto legal. Enfim. Mas começando aqui sobre as eleições, Clara, que é o seguinte: a gente já falou aqui no podcast de estratégias de comunicação eleitoral lá no Reino Unido, nos Estados Unidos, outros lugares do mundo também, para a gente tentar entender um pouco melhor o que a gente comunica na política, né? Além disso, a gente teve a campanha da municipal, né, de São Paulo, que foi uma completa loucura, né? Além de casos e casos pelo Brasil de coisas mais ou menos bem-sucedidas e não. E aí, tudo isso forma um cenário que é muito confuso, assim, que eu queria destrinchar um pouco para entender melhor. Por exemplo, assim, o que a gente aprende agora, assim, para entender um pouco melhor esse nosso cenário político e aplicar melhor nas eleições presidenciais daqui a 2 anos, ou então até mesmo no segundo turno agora, né? O que tem aqui? E qual o resultado geral e o que a gente vê desse mundo político atual? E aí, para responder essa pergunta, eu estou pegando um pupurri ali de análises políticas do primeiro turno das eleições municipais para tirar alguns achados. Bora lá? Bora, bora sim. Então, primeiro, ao que importa, Clara, que é o que foi o resultado dessas eleições no balanço geral até o momento. Para tirar as conclusões, eu vi uma análise da BBC, outra da Thaís Reis, que é jornalista na Carta Capital, e outra do Gaio Fato, do História Cabeluda. Daí a análise geral dos números é que a direita e centro-direita saíram na grande vantagem nessas eleições, né? O que é um mega termômetro para as eleições presidenciais e legislativas que vão ter em 2026, que é uma unanimidade sobre isso. Lá na BBC, a jornalista comenta que mais de 70% dos municípios teve a vitória de partidos que estão ligados à direita ou centro-direita. Inclusive, ela inclui partidos do que ela chama de central nesse bolo de centro-direita, né? Então, nisso, os top ganhadores foram o PSD, o MDB, o Progressistas, o União Brasil e o PL, deixando partidos mais de centro-esquerda ou de esquerda para trás, por exemplo, com o PSB, PT e PDT ficando somente em sétimo, nono e décimo colocados de mais votados no país, com uma distância grande dos que ficaram no topo da lista, né? O PT, inclusive, com uma performance um pouco melhor do que nas eleições anteriores, mas mesmo assim muito abaixo.
Daí uma leitura que as diferentes fontes vão fazer sobre esse cenário é a respeito de como que a direita e a extrema-direita têm apresentado uma renovação de estratégia e de novos quadros com novas lideranças jovens aparecendo em diferentes cidades e capitais. Uma representatividade que teria sido pouco vista na esquerda. Ao mesmo tempo, eles apontam a desconexão atual da direita e do bolsonarismo, da figura do próprio Bolsonaro enquanto alinhamento referencial, de maneira que os políticos e eleitores estão buscando essas mesmas ideias em outras figuras que ganharam alguma influência nesses últimos anos, né? E aí o maior exemplo disso nessas eleições, claro, nem precisa de falar, né? Foi o Pablo Marçal, que atraiu apoio de notórios bolsonaristas que não, inclusive esses bolsonaristas que acabaram não endossando o Nunes, que é o apoio oficial do Bolsonaro lá em São Paulo, né? Isso tudo somado a uma lógica de comunicação eleitoral que acontece cada vez mais na internet e que é uma comunicação que ainda é muito pouco limitada sobre o escopo mesmo do que pode, do que não pode, enquanto pessoas que já se alinham como pessoas influencers dentro desse cenário todo, assim, né? Que é um terreno que tem sido pouco explorado legalmente, mas muito explorado pelas pessoas mais conservadoras, alinhadas à direita. Tudo isso culminando no cenário atual, que faz a gente repensar aí um pouco o que pode ser nosso 2026 presidencial com esse avanço de uma centro-direita e direita, de forma geral, em todo o país, que dá até um receio assim meio crescente, enfim. Você sente um pouco disso, Clara? Não sei, Divinópolis, talvez? Sim. Então, interessante falar de Divinópolis, porque Divinópolis tem uma centralidade, assim, na política mineira, que é curiosa. Eu levei um susto, inclusive, sabe aqueles momentos, assim, que a gente sente, se a gente sente parte da história. Eu tava ouvindo, já tem umas semanas, ouvindo aquele A Hora, né, o podcast do Toledo com a Thaís Bilenque, e em determinado momento ele se dedica a falar de Divinópolis. Porque existe uma centralidade política na questão de Divinópolis, porque é o berço do Cleitinho, né, o senador por Minas Gerais, que é uma figura meteórica da extrema-direita, assim, de uma influência central na política brasileira hoje. E o Cleitinho, ele tem um irmão do Cleitinho, mais conhecido assim do que pelo nome dele, que se reelegeu prefeito em Divinópolis com mais de 71% dos votos. Uau. E é uma figura da extrema-direita. Mas, ao mesmo tempo, você está falando assim de novos nomes. Para vereador, teve uma relação assim de um pouco de renovação, né? Tinha 16 anos, parece, que não tinha um vereador do PT em Divinópolis, né? Divinópolis é uma cidade muito de direita. E se elegeu um moço, né, chamado Vitor Costa, de 25 anos, novinho, foi eleito, é o vereador mais novo da história da cidade, do PT. Então, essa figura jovem, de esquerda, assim, teve isso. E teve também uma moça do PV, né, que tem a pauta ambiental forte, né, que é Kel Silva, que também aparece um pouco nesse lugar, assim, ela, menos jovem, mas com menos de 40 anos dá para se considerar jovem na política, eu acho, né, Léo? Não, super dá. Então, ao mesmo tempo que a gente tem, sim, né, essa grande questão do prefeito ser uma figura de direita, né, pelo menos ali entre vereadores tem essas duas figuras aí de um pouco de renovação. Muito legal, assim. Eu até não cheguei a olhar no detalhe os resultados de pessoas vereadoras em Belo Horizonte, mas o que eu tinha visto do top da lista, o que eu li mais foram, os partidos de direita ou centro-direita, de alguma forma, assim. Então, no final das contas, é o que vai se desenhar. Mas legal isso. Legal assim, né? Não, aqui também, aqui isso. o topo da lista também, a maioria também. Mas essa ideia de pequenas lideranças mais jovens estarem surgindo é uma coisa que na figura do Isso é Vitor legal. aparece um pouco em Divinópolis, sim. Isso é legal. Isso é bem legal. E aí, inclusive, no segundo turno, né, a gente está falando sobre essa questão. A gente vê algumas cidades que estão com direita versus esquerda, de certa forma, né, representado principalmente pelo PT versus o PL, né, de alguma forma. Mas em Belo Horizonte, especificamente, é direita versus um pouco menos a direita, né, que está acontecendo. A prefeitura em Divinópolis era o irmão do Cleitinho versus outra pessoa. Tipo, eles conseguiram lançar só uma candidata, né? Todos os outros partidos, e mesmo assim ele ganhou com 71%. Sabe? A escolha era só irmão do Cleitinho ou não irmão do Cleitinho, sabe? E mesmo assim as pessoas conseguiram errar, sabe? Quando já tinha duas escolhas, enfim. É uma coisa, é uma coisa. Mas eu fico pensando nessa questão de novas lideranças, bem pontuado, olhar para as pessoas vereadoras, né?
E aí, em segundo lugar, Clara, é porque eu não consegui deixar de reparar, mas uma observação sobre as pesquisas, né? Eu não sei se você notou, mas nessas eleições, as intenções de voto estavam muito discrepantes entre pesquisa e pesquisa, tipo, cada um contando uma história ou ordem de potenciais vencedores. Você notou isso? Sim, uma variação grande, né. Muito grande. Aqui em Divinópolis não, mas Muito bom. sim, porque nem tem, né. Mas em Belo Horizonte e em São Paulo eu acompanhei sim. Muito bom. Nem tem, não tem pesquisa? Não, Eu deve acho que ter. teve uma bancada pelo irmão do Cleitinho mais Ah, perto tá. das eleições, mas eu nem cheguei a ver o resultado não. Mas Boa. não tem esse volume, não. Eu fiquei pensando assim, porque fica a pergunta, né? Se é só impressão ou se de fato tá ruim mesmo, tá meio estranho. E a verdade é que sim, as pesquisas elas estão discrepantes, né? Tem uma Uhum. reportagem lá do Terra sobre essa desconfiança nas pesquisas políticas e eles comentam alguns números, né? Apontando essas inconsistências. Aí eles falam assim: um breve panorama, tá? No dia 30 de setembro, o Instituto Atlas Intel indicou Boulos com 29,4%, Marçal com 25%, Nunes com 22,9%. Já a Paraná Pesquisa apontou Ricardo Nunes com 27%, Boulos com 25%, Pablo Marçal com 22,5%. E de acordo com a Quaest, divulgada pela Rede Globo no mesmo dia, Nunes tem 24%, Boulos tem 23% e Marçal 21%. Cada uma, ou seja, né, cada uma com número e ordem e com valores que superam muito a margem de erro no mesmo dia, né? E valores que são ainda diferentes do resultado final das eleições, né? Que ficou quase um empate, com o Nunes com 29,4%, Boulos com 29% e o Pablo Marçal com 28,1%. E por que isso acontece, né? Nessa mesma reportagem, eles vão falar de uma proliferação de novos institutos de pesquisa, que se confundem com outros mais confiáveis e trazem números possivelmente intencionalmente enviesados, né? Muitas vezes, como você falou, o irmão do Cleitinho encomendando, muitas vezes por encomenda dos próprios partidos e candidatos que vão tentar influenciar a decisão dos eleitores por meio desse gatilho de manada, né? Que faz a gente querer votar naqueles que todo mundo já está votando, né? Então, eles reforçam que tem instituto que é confiável sim, que é rigoroso sim, mas que com tanto ruído de pesquisas encomendadas, a gente acaba ficando perdido nesse tanto de estatística, o que inclusive fomenta o super negativo negacionismo científico e desconfianças nas pesquisas de forma geral, o que é bem grave. Mas para além dessa questão mais estrutural de como as pesquisas são feitas, eles vão comentar de algumas outras razões para essa variação, né? Eles vão falar que no mundo digital, com informação cada vez mais veloz, nesse mundo existe uma sensação de um comportamento de maior mudança de posicionamento sobre o voto, quanto mais perto da votação. Então as pessoas estão oscilando muito. Então, de fato, pode ter mudado a opinião entre um lugar e outro, assim, entre uma pesquisa e outra. Tem também o fenômeno do voto envergonhado, que a gente já viu em outras eleições, que é quando a pessoa fala que vota numa pessoa, mas vai votar em outra, na verdade, por medo de retaliação social do seu círculo de pessoas próximas. Tem também outro fator que eles vão apontar, que é o viés de não respondente. Esse aqui eu achei interessante, viés de não respondente, em que pessoas que têm maior desconfiança sobre o processo de pesquisa podem acabar optando por não responderem às pesquisas e isso gerar uma distorção nos resultados, que é um comportamento, inclusive, que ele vai variar de acordo com a metodologia utilizada. Se é entrevistador, o viés vai ser maior. Se é um questionário, talvez esse viés pode ser menor. E, por fim, tem a influência das próprias pesquisas no processo de tomada de decisão das pessoas, né? Que no fim, só de existir a pesquisa, ela acaba mudando o comportamento da pessoa eleitora, né? Provocando uma mudança estratégica de voto, por exemplo, na tentativa de um voto útil, por exemplo, vendo ali o que está acontecendo. Então faz com que, de fato, o número das intenções de voto possam variar ali. Mas essa diferença entre as pesquisas foi uma coisa que me chamou mais atenção nessas eleições, assim. Então, em Belo Horizonte, a questão do voto útil pegou muito, né. Tipo, as Pegou. pesquisas, elas foram muito apontando para isso, né. As figuras, que são tidas como progressistas em Belo Horizonte é estranho falar disso, porque tem a Duda, né, que tem um Isso. lugar um pouco ambíguo, nessa questão, mas, existe, em Belo Horizonte esse voto útil no Fuad, né, para evitar um segundo turno que pareceu muito longe de acontecer, na verdade, né, que Uhum. era Tramonte e Wenger. Então, enfim, o que aconteceu em Belo Horizonte, teve muito o Fuad crescendo por causa dessa ideia aí do voto útil, que eu acho que tem tudo a ver com pesquisa, né, as pessoas É. mudarem de voto por causa da pesquisa. Mas em São Paulo, Léo, não dá para esquecer também que teve o laudo falso do Boulos.
saiu às vésperas da eleição, né? Então, tipo, foi uma loucura. E foi tão apertadinho o resultado do primeiro turno que faz a gente pensar que poderia de fato ter sido diferente, sabe? A posição ali das pessoas, né? Porque foi tudo tão pertinho, foi isso, foi quase um empate, né? A gente fica se questionando qual que é o papel desse laudo, né? Será que o Marçal perdeu eleitores com esse laudo Do que eu falso? vi de análises, esse era o diagnóstico, assim. Mas foi uma análise pelo presidente do partido que o Marçal participa, que agora eu não vou lembrar especificamente qual. Mas falando assim, olha, esse laudo aí, vacilo. Perdeu De ter eleitores, com tirado ele certeza. do segundo turno, É, talvez. Não, é possível. muito doido, porque como que uma pesquisa vai prever isso? Impossível, É uma impossível. oscilação que aí é até sacanagem, sabe? Apontar, Ter essas essa pesquisas são ruins. expectativa, né? Mas, tipo, como que a pesquisa vai prever um nível É. desse tamanho que teve as figuras, todas as figuras da política do Brasil falando sobre essa questão do laudo e sobre ele ser falso e sobre, enfim. Então, muito doido, assim, as eleições em São Paulo estão sendo, né, um furacão, assim. Um furacão, assim. E aí, a gente tá falando mais de São Paulo porque é o que ganha mais visibilidade, né? Mas em BH mesmo, as pesquisas estavam oscilando muito. Quem estava em primeiro, segundo, terceiro e quarto, sabe? E sempre de acordo com quem publicava. Era meio isso, assim. Mas o Gabriel em terceiro eu não tinha visto. Eu não tinha visto pesquisa que deixava ele em terceiro. Eu Chegou cheguei a a ver? esbarrar, assim, mas mais me surpreendeu do que, de fato, assim, eu não acredito. As outras É, pesquisas parecem mais convincentes. Achei foi uma curioso doideira. também. Enfim, é isso, assim, por fim, só para não deixar de comentar, né, o que, que a gente vai ver de comunicação no segundo turno, muito provavelmente. O que eu acredito é a mesma coisa do que a gente já viu em outras eleições presidenciais também, né, que é um esquema um pouco diferente, mas meio próximo, de uma centralização do discurso, né, porque é essa busca do voto das pessoas indecisas de forma geral, né, então vai ter isso aí. Acho que é isso, então, Clara, eu adoro as eleições, mas nessa o que a gente viu foi um avanço da direita na esfera municipal, desconfiança de pesquisas e uma previsão meio temerosa para 2026. Então, o lance é a gente aproveitar esse pouco tempo que resta para aprender com as estratégias mais vencedoras aí, para quem sabe emplacar representantes de um projeto político que de fato a gente acredita nos anos que estão por vir.